Boa noite. Faltam 2 semanas para o Carnaval e o samba já tomou conta do Rio de Janeiro. Aqui no Carnaval 93, você vai saber em detalhes os enredos que as escolas de samba do Grupo Especial vão levar para Marquês de Sapucaí, o maior espetáculo do Carnaval do Brasil. Este ano, com transmissão exclusiva da Rede Globo. Semana que vem nós vamos conversar com os presidentes das escolas de samba do Grupo Especial, que vão contar os últimos preparativos para o desfile. Hoje nós estamos aqui com os carnavalescos das escolas de samba do Grupo Especial e também com o presidente da Liga, Capitão Guimarães. Em cada bloco do programa nós vamos conhecer os enredos de 4 ou 5 escolas e todos os carnavalescos vão debater também os assuntos polêmicos do desfile. Olha só, o enredo da Caprichosos de Pilares, uma crítica ao preconceito da Zona Sul contra os moradores da Zona Norte e subúrbios. O caso foi parar até na justiça numa briga com a Rio Tour antes mesmo do Carnaval começar. Quem está com a razão, a Caprichosos ou a Rio Tour? Os enredos semelhantes, que lua nasceu primeiro? A lua da Grande Rio ou a lua da Estácio, campeã do ano passado? Outra discussão, o alto preço dos carnavais. Os culpados são mesmo os carnavalescos? Os carnavalescos têm direito a receber como parceiros na arrecadação dos sambas enredo? E ainda, seriam os passistas uma espécie em extinção, já que muitos carnavalescos não gostam muito da presença deles no desfile? Bem, estes e outros assuntos foram levantados pela nossa produção nos barracões, nas quadras e nas ruas no mundo do samba. Vão ser discutidos aqui e comentados pelo produtor cultural Albino Pinheiro, pelo jornalista e vereador Sérgio Cabral e pelo presidente da Liga, Capitão Guimarães. Bom, vamos começar com a Caprichosos de Pilares, que traz o enredo Não Existe Pecado, do lado de cá do túnel Rebouças. Mas, Fernando, de que forma você vai mostrar esse paraíso suburbano sem pecados? Bom, a nossa intenção é mostrar que a Zona Norte faz parte desse grande Rio de Janeiro, né? Da cidade maravilhosa também. Que de repente criou-se uma polêmica toda e parece que a Caprichosos está vindo com um enredo que tem com a intenção de denegrir a imagem do Rio. Na verdade não é isso. O que a gente quer mostrar é que a Zona Norte faz parte desse contexto, né? Então a gente mostra particularidades que a Zona Norte ainda tem, que a Zona Sul ou já teve e deixou de ter ou nunca teve, né? A gente fala, por exemplo, da infância do subúrbio, né? Que é muito característica, né? Que é com o pé no chão, é a bola de gude, é a pipa, né? É o peão, quer dizer, coisas que infelizmente a Zona Sul deixou de ter, né? Agora, Luiz Fernando, você quando mostra o pivete, um arrastão, um surfista ferroviário, você não teme que isso seja uma forma de incentivo ou que até o que você pretende, o tiro acabe saindo pela culatra, porque você acabe mudando a ideia que você gostaria de passar? Veja bem, eu não posso falar em trem, né, sem colocar a realidade do surfista de trem. Eu não posso falar no subúrbio sem lembrar a prática do baloeiro, quer dizer, do balonismo, não sei se seria esse termo. Quer dizer, eu tenho que colocar essas coisas. Por exemplo, no caso do balão, né, eu tive o cuidado de colocar ao lado de cada balão um extintor de incêndio. É bem grande, para deixar bem claro que nós somos obrigados a falar do balão, mas que ele deve vir junto com a segurança que seria do caso do extintor, né? No caso, por exemplo, do surfista ferroviário, a gente colocou em cima do trem surfistas ferroviários, mas em cima de como se fosse um cemitério, deixando bem claro que ali em cima do trem é morte. Eu acho que mais recado que isso, quer dizer, a preocupação é a seguinte: eu não posso ser omisso. Se eu tenho que falar um enredo sobre o subúrbio, eu tenho que colocar toda a realidade desse subúrbio, né? No caso do assalto, né? Eu criei um carro, que é o Abre Alas, onde eu falo assim: se o meu enredo chama-se Não Existe Pecado, do lado de cá do túnel Rebouças, é porque eu criei que existe alguma coisa de pecado, né? Então eu criei 4 pecadinhos na Zona Sul, que seria respectivamente os seguintes: um garoto soltando pipa em frente ao ventilador, para tentar passar a ideia da falta de espaço da infância suburbana, um garoto jogando videogame, né? Para dar a ideia de que é muito eletrônica a infância na Zona Sul, né? Uma prostituta fazendo trotuar, que são cenas que não acontecem na Zona Norte, né? E, finalmente, o assalto a um turista, que também não acontece na Zona Norte, porque o turismo não foi ainda levado para a Zona Norte. Até um apelo que a gente faz no enredo é esse, quer dizer, se, de repente, a Secretaria de Turismo olhasse um pouco mais para a Zona Norte, de repente, essa cena, né, poderia estar até, não estaria sendo usada pela Caprichosos no seu Abre Alas. Cabral, queria que você comentasse essa primeira visão do enredo da Caprichosos. O Luiz Fernando é um carnavalesco que é também cronista, né? O trabalho dele tem esse ar de crônica da cidade. E esse enredo, particularmente, tem. Lá se falou em tiro pela culatra, e me ocorre até o seguinte, aqui essa coisa de criarem problemas porque tem aquele carro, aquela coisa toda, acabou virando ao contrário, porque essa alegoria sai em tudo que é jornal, tudo que é revista, quer dizer, uma divulgação muito maior do que teria no próprio carnaval. Mas nesse carnaval nós temos vários temas polêmicos em relação aos enredos. Um deles é o seguinte: a Grande Rio e a Estácio tratam de lua. E eu quero saber, perguntar ao Espinosa, que lua nasceu primeiro?
No meu enredo, a Lua Nova. Eu começo com a Lua Nova contando a criação de um paraíso estaciano. Eu começo com a Lua Nova, que nasceu primeiro para mim. Agora, dentro do seu enredo, como é que você desenvolve a apresentação da Lua? Como é que você vai mostrar essa Lua na avenida? Você falou que começa com a Lua Nova, e daí vem o quê? Daí as fases da Lua vão marcar o enredo. A primeira fase ficou a Nova, me mostrando esse paraíso, que é um paraíso onde é habitado por índios. A segunda fase da Lua, que é o quarto crescente, me mostra o mundo encantado desse índio. A terceira fase é a fertilidade. A quarta fase da Lua, que é a minguante, é o mistério. E a quinta fase da Lua, que é o céu sem Lua, eu faço a fantasia. E eu desenvolvo isso contando através da lenda do Urubu-Rei, uma lenda carajá. Bom, agora a gente tem um assunto aqui que ainda não ficou resolvido desde o ano passado. Mário Monteiro, uma questão que ficou suspensa durante todo esse ano. Quem fez o carnaval campeão da Estácio? Esse é um assunto polêmico. O que eu tenho a dizer é o seguinte: eu tenho 36 anos de carreira. Eu já fiz dezenas de peças de teatro, dezenas de filmes, centenas de shows, milhares de cenários para televisão, que eu estou só na Globo, eu estou há 26 anos. Então, acho que eu criei um estilo, uma identidade, e eu acho que isso é facilmente reconhecível, quer dizer, eu acho que não tem dúvida nenhuma, né? Para você não está em dúvida que o caso está encerrado? Claro, para quem conhece o meu trabalho, eu acho que não existe dúvida nenhuma. Chiquinho, você concorda, Chiquinho? Eu concordo que o enredo era do Mário, ano passado, um belíssimo enredo de carnaval. Quanto à execução desse trabalho, eu acho que a própria escola viu isso. Tanto é que permaneci na escola, executando um outro trabalho. O que o Chiquinho está querendo dizer é o seguinte: o mestre de obras que fez o Alvorada, ele é coautor junto com o Niemeyer. O meu carnaval eu desenvolvo de uma forma que ele dispensa a minha presença permanente, entendeu? Para te dar uma ideia, o capitão Guimarães, inclusive, esteve na escola semana passada, e ele verificou que eu faço uns desenhos, desenvolvo os desenhos. Na Portela, por exemplo, as alegorias, tem 120 pranchas de 1,70 m. Aquilo é justamente para dispensar a minha presença permanente, que eu tenho muitas atividades, todo mundo sabe. Então o carnaval independe da minha presença pessoal. Eu acho que o Chiquinho está confundindo a dedicação que ele tem e que ele sempre teve, e a presença permanente no barracão, com o fato dele, de repente, assumir uma parceria, né? Chiquinho, você concorda ou você acha que não? Você realmente teve essa coautoria? Olha, eu não concordo, porque a gente tem soluções que têm que ser tomadas diariamente. E essas soluções teve que ser tomadas no ano passado. Agora, eu queria então saber do Alexandre Lousada, que lua nasceu primeiro? Foi essa lua do Chiquinho Espinosa ou foi a lua da Grande Rio? Quem é que apareceu primeiro, a lua? Eu acho que quem apareceu primeiro foi a própria lua, né? Eu acho que isso foi uma grande coincidência. Quando lancei o enredo, eu não tinha conhecimento, a Estácio também não tinha lançado o enredo. E quando foi divulgado, eu acho que os dois divulgaram ao mesmo tempo. Nós nos encontramos na Liga, né? Até a Maria Augusta tinha comentado, eu acho que tem outra escola falando de lua. Aí, ele falou que a dele é a nova, a sua qual é? A minha são todas as luas. Me parece que a grande diferença do enredo da Estácio para a Grande Rio é que a lua da Grande Rio é a lua do nosso dia a dia. É uma lua que todo mundo conhece, a lua como símbolo de sorte, a lua como símbolo de fertilidade, a lua que rege a porção líquida do planeta, a gravidez da mulher, o ciclo menstrual. Enfim, é tudo, até mesmo o eclipse lunar, que eu termino o meu carnaval com o eclipse, que depois que o homem pisou na lua e descobriu que é um satélite da Terra, um deserto, foi realmente o eclipse de todos os nossos sonhos, dos poetas e dos artistas. Bem, os enredos desse ano têm muito mais coincidência do que parece. A Estácio fala da Dança da Lua, a Unidos da Tijuca vem com Dança Brasil. O enredo da Tijuca a gente vai ver depois. Agora, outra semelhança. Viradouro vem com Amor, Sublime Amor, e a Portela vai falar de casamento, que não deixa também de falar de amor, então. Então vamos primeiro conhecer Amor, Sublime Amor, da Viradouro. Max, como é o enredo? Bem, o meu não enfoca casamento, absolutamente, que eu conheço muito casamento no amor. Eu acho que o enfoque meu maior é com respeito a que hoje a materialização está imperando. Essa juventude está muito materializada, muito desmotivada com respeito ao amor.
Então, acho que a maior questão desse tema é a gente fazer com que essa juventude, com que essas crianças passem por esse experimento do bem me quer, mal me quer e usem esse sentimento para esse futuro tão promissor que se fala, né? A ideia maior é essa. O fantástico, né, dessa história dos enredos é o seguinte, é que, na verdade, quer dizer, evidentemente de alguns anos para cá, isso se transformou numa nova linguagem, numa comunicação. Quer dizer, vocês querem passar mensagens mesmo, querem contar histórias mesmo, né? É uma nova maneira de ler as coisas. Falar nisso, Mário, e a Portela? Como é que vai ser a cerimônia do casamento? É estranho esse enredo meu difere bastante do Max, porque eu falo de amor, mas falo de desamor também, que é a realidade do casamento. Esse enredo ele vai falar sobre a origem da família, da propriedade privada e o casamento que originou isso tudo, os povos e países, inclusive, né? E o casamento, como vocês sabem, é uma instituição em crise. Segundo as estatísticas, caem em média os casamentos oficiais, pelo menos uma média de 3% ao mês. Então esse enredo, se demorar mais tempo, está arriscado, inclusive, a virar um enredo histórico, né? Albino comenta, está em crise mesmo o casamento? Como é que vai ser esse enredo na Avenida? Eu ia perguntar porque ele está falando como campeão do ano passado. E o ano passado, nós tivemos a oportunidade de comentar isso várias vezes, escrever até, que a surpresa do Carnaval do Estácio foi que se esperava uma dimensão, ele quando chegou foi aquela explosão. E foi uma forma que você fez o Carnaval, de uma certa forma, linear. Quer dizer, você não complicou a história que você contou. Você vai fazer da Portela também uma história linear ou vai dar margem que a gente tenha que ter uma imaginação para entender o que você pretende contar? Eu acho que o Carnaval ele tem que ser linear realmente, porque ele tem que ser entendido a nível de grande público, entendeu? Acho que a história ele tem um conteúdo, tem que ter um peso, um conteúdo, tem que ter consistência, mas ele tem que ser linear, porque tem que passar, a imagem tem que ser bem clara. É como dizia o Jair Campos, assim, quero que todos me entendam, que ao falar rosa, todos saibam o que eu estou falando, entendeu? Acho que é um negócio que tem que ser claríssimo. Bem, os carnavalescos, eles são uma espécie de diretores de grandes óperas, que são as escolas de samba. Agora, esses carnavalescos não participam do regulamento do carnaval. E o regulamento, claro, interfere diretamente no trabalho deles. Nós queremos saber de cada um de vocês o que deveria ser feito, caso vocês fossem chamados para participar, o que poderia ser feito para melhorar o atual desfile das escolas. Que mudanças poderiam acontecer para melhorar o trabalho de vocês? A gente começa com o Roberto. Bom, uma das coisas que eu acho que todos os carnavalescos querem, na realidade, é a volta dos tripés ou de peças que levem rodas menores, porque é muito difícil nós pormos tudo em cima de carros alegóricos. Por exemplo, dentro do meu enredo, eu tenho muitas facetas, realmente eu falo de máscaras e é muita coisa. Então eu senti uma dificuldade muito grande de expor isso tudo apenas em fantasias e alegorias. E eu queria realmente amarrar muito bem o enredo, então eu estou me sentindo meio preso com isso. E alguns outros carnavalescos, mesmo nessas reuniões da Liga, têm falado sobre isso. Querem usar outros elementos, mesmo pequenos, mas coisas que funcionem na avenida. Tá? E não limitar-nos apenas a alegorias grandes ou coisas acopladas às alegorias e ficam ou de 8 a 12 alegorias. Eu acho que é uma das coisas que funcionaria. Poderia falar Lousada. nesse assunto depois um pouquinho? Claro, capitão, claro. Lousada, o que você acha que poderia ser feito? Eu concordo com o Roberto, eu acho que falta para o desfile das escolas de samba um pouco mais de esclarecimento do enredo para o grande público, que às vezes não toma conhecimento da nossa sinopse e está faltando essa clareza de identidade, muitos elementos que a gente deixa de colocar no nosso desfile, desde que não venha diminuir o número de alegorias, que eu acho pouco. Ok. Luiz Fernando? Bom, na verdade, eu acho que o detalhe é o seguinte, quer dizer, eu acho que a Liga já está tomando providências quanto a isso, né? No início desse ano, a Liga nos convocou para participarmos do novo regulamento, né? Então a Liga tem essa preocupação de convocar os carnavalescos para darem suas opiniões, né? Eu acho que existe uma série de coisas, esse detalhe de alegoria, quer dizer, por exemplo, eu acho que o número de alegorias está bastante, eu acho que pode até diminuir um pouquinho para o ano que vem. Eu acho que a quantidade de tripés pode até ser liberada a nível de você passar o enredo de uma forma mais didática, né? E outras, mas deixar claro que a Liga já tem essa preocupação de nos convocar. Nós é que, infelizmente, não nos reunimos a tempo de apresentar a Liga o trabalho final. Jardim, o que pode ser feito? Na realidade, eu acho que, como o Luiz Fernando acabou de falar, né, o que a gente tem tentado fazer, inclusive como ele disse, a própria Liga tem nos convidado a discutir o assunto. Obviamente que tem uma série de pontos, eu acho, a serem discutidos e as coisas não caminham de uma vez só,
né? Quer dizer, outro dia mesmo, se a gente for pensar bem, a gente não tinha o sambódromo, né? A gente tinha aquela loucura de monta e desmonta. Hoje já existe. Silvio, vamos tentar ser mais conciso. Não sobrou muito para mim o que dizer, porque o Luiz Fernando e o Oswaldo já esclareceram. Realmente, o presidente da Liga, ele nos convoca para debatermos, inclusive as notas do carnaval passado, e dali traçarmos um plano de trabalho, né? E isso foi feito de comum acordo, inclusive com os diretores de carnaval das escolas de samba. Capitão, como é que o senhor acha? O que os carnavalescos podem colaborar para melhorar o desfile? E o que vem sendo feito? Acho que eles podem colaborar cada vez mais fazendo grandes trabalhos como eles têm feito. Mas na Liga nós estamos procurando imprimir uma filosofia de abertura, de discussão, não só com os carnavalescos, diretores de carnaval, diretores de bateria. E quanto ao problema de alegoria, nós temos uma filosofia de, não vamos citar aquele negócio tudo pelo social, que isso é ridículo, mas a nossa filosofia é voltada para a comunidade. Na hora que você libera a alegoria, você diminui a quantidade de fantasia que você doa para a comunidade. O pobre hoje só desfila se você doar fantasia. Então, há necessidade de você, às vezes, limitar o número de alegoria para que sobre mais verba, para você doar mais fantasias e para aprimorar e melhorar a qualidade do desfile. A desfile de carnaval não é só desfile de grande sociedade, só alegoria, né? Então, acho que de 8 a 12 era o número. Mas eu sou contra restrições. Eu acho que tem que ter um número mínimo e o número máximo tem que ser aberto. Porque se a escola vier com 30 alegorias, ela já perdeu o título. Porque atrás de cada alegoria tem que ter 300 pessoas. 30 vezes 300 são 9 mil componentes, são 80 minutos do tempo de desfile. É um custo terrível. Então, eu acho que o limite máximo, eu acredito para 94 já haja uma liberação, porque a própria escola vai se policiar. A Liga só tem que policiar o mínimo para que não se transforme aqui num desfile de bloco. Ok, outro assunto bastante polêmico é a coautoria dos carnavalescos no samba enredo. Muitos carnavalescos acham que, como eles entregam sinopses e argumentos completos, eles também deveriam participar da autoria do samba enredo como coautor. Borriello, o que você acha disso? Eu concordo plenamente. Ao momento que eu entrego uma sinopse, eu fiz a estrutura, a base para a criação é minha. Dali ele vai, logicamente, encontrar frases poéticas, muitas das vezes apoiados na sinopse que eles receberam, e eu acho que temos todo o direito a essa coautoria. Se há um enfoque de que é uma ópera, e se a ópera tem um libretista sempre, e o libretista é coautor, não vejo por que não. O que você acha, Mário? Eu estou de acordo com a Rosa. Exatamente o que ocorre é isso. Você também acha, Renato, que vocês todos são coautores? Claro, não só nessa parte, como também na própria, do direito de arena da própria avenida, né? Não é verdade? Xangai, o que você acha? Vocês também deveriam receber direitos autorais pelos sambas? Eu acho que é um assunto bastante controvertido, porque dependendo do tipo de enredo que se apresenta, a pesquisa, a gente monta um enredo a partir de uma pesquisa que a gente vai buscar isso em outros autores. Quantos vão acabar recebendo esses direitos? Mas se você vai buscar em temas, em livros de outros autores... Não, meu amor, mas o Chico Buarque pegou uma história grega e transformou, botou no teatro, chama Gota d'Água e está recebendo dinheiro. Pois é, mas isso é o que eu tô, a minha opinião é essa. Por exemplo, se eu faço uma pesquisa sobre outros autores e apresento, e nem sempre o samba é totalmente baseado em cima disso, ele pega aquilo como ideia... Maria Augusta, o que você acha? Eu acho que é bastante controvertido. Olha, eu acho que o artista, como nós todos, criamos um espetáculo, né? Cabe a nós a linguagem audiovisual, a linguagem não verbal, mas quem dá o subsídio para a linguagem verbal, que é a linguagem do samba enredo, somos nós também, ou, em alguns casos, o autor do enredo, que nem sempre é o carnavalesco. Eu concordo que nós devemos receber, sim, o direito como uma escola, como conjunto, a instituição Escola de Samba que produz um espetáculo. Produtores, diretores de arte, cenógrafos, figurinistas, músicos, todos deviam realmente receber parte desse lucro. Albino, o que você acha dessa questão? Eu acho essa questão absolutamente válida na medida em que representa o reconhecimento do criador de uma forma de carnaval, que é o carnavalesco. Não é só essa parte do carnaval que está sendo objeto de uma grande desejo de remuneração. Desde o mais humilde participante do desfile até vocês que são os grandes criadores, no sentido intelectual da palavra. Isso vai, quer dizer, como é uma matéria muito nova em matéria de direito autoral,
Cada um de nós pode dar o palpite que quiser, porque não tem uma sedimentação da resposta. Me parece, e com a experiência que eu tenho, que a participação do carnavalesco na obra de criação do samba é muito discutível. O que me parece bastante claro é eles terem o direito de diretor de espetáculo. Que isso está absolutamente visível e registrado. Você concorda, Sérgio? Não concordo nada disso. São duas obras diferentes. A música é uma coisa, a obra do carnavalesco é outra. Não tem, são dois tipos de criação. É outro tipo de direito. O direito ganho do compositor é o direito autoral da música e tal, é o direito fonomecânico da venda de disco e tal. O direito do autoral do carnavalesco é outro, é a criação de uma história que é apresentada e pode ser vendida de qualquer jeito. Posso falar aqui? Não, só um segundo. Não, mas eu queria dizer o seguinte. A música não deve ir para outra pessoa que não seja o autor dessa música. O que acontece é o seguinte, isso é uma coisa muito discutível. Existe uma legislação internacional sobre o direito autoral. Existem associações e sociedades arrecadadoras de direito autoral. Eu não sei se alguém aqui é sócio ou sou. Eu recebo em teatro direito autoral de figurino. Eu recebo de direito autoral de cenário. E vários cenógrafos, amigos meus recebem, e vários figurinistas. Quem não é, quem é. Então, o que acontece é o seguinte, não é só do texto, é do figurino, é da direção, é do cenário, entendeu? Correto. Então você não precisa chegar lá e dizer assim, Guimarães, pelo amor de Deus, me dê meu dinheiro. De jeito nenhum. O Guimarães chega lá e deposita na sociedade, você tem uma conta. Eu acho que quando uma escola contrata o carnavalesco, ele contrata o carnavalesco para apresentar de uma maneira geral o enredo, quando ela não impõe um enredo. O carnavalesco tem que apresentar uma sinopse para fazer o samba e desenvolver aquele enredo. E ele tem uma remuneração para isso. Não quero discutir remuneração, se ganha pouco ou ganha muito, isso é problema pessoal. O compositor não. Ao contrário, as escolas começaram a dar uma concessão aos carnavalescos deles incutirem dentro do samba determinados trechos para facilitar o desenvolvimento desse enredo. Ao contrário, os carnavalescos hoje obstaculam, eles tiraram um pouco da liberdade do compositor, porque eles no meu enredo, no meu samba tem que ter essa parte e aquela parte. Eles não apresentam simplesmente uma sinopse. Apresentam, às vezes, três... Depende. Não, de uma maneira geral, não estou dizendo que seja de todos. Depende. De uma maneira geral, daí cai no caso do Borriello, que ele falou que ele, inclusive, participa ali. Mas não é isso. A criação, porque se eles tivessem essa habilidade, eles podem também entrar para a aula de compositor e entrar como compositor e concorrer ao samba enredo. Mas na realidade, esse caso que está sendo discutido hoje na Unidos da Ponte é fato. Eu estou ganhando uma porcentagem em cima dos direitos autorais. Tá? Eu já divulguei isso para outros. Por quê? Esse samba, nós mandamos a sinopse, ele é executado, ele é feito, tá? E ele passa pelo nosso crivo no final. Porque nós estamos estabelecendo uma obra plástica. Então, a sonorização disso é a explicação verbal daquilo que está se passando na avenida. Mas será que no caso de vocês não é diferente, porque o samba enredo da Ponte foi escolhido a portas fechadas, com uma decisão direta? Não, isso já não vem ao caso. Qualquer samba que tenha sido escolhido, eles todos passaram pelo meu crivo. A Ponte é obra encomendada, não é um novo concurso? Não, na realidade, o problema foi diferente, eu não vou entrar nesse problema. Só que todos os compositores, na época que nós estávamos escolhendo, principalmente eu estava à frente disso, eles me passaram as letras dos sambas, tá? Antes de me apresentar a melodia, mesmo antes da apresentação formal do samba enredo. Então, o que eu fiz? Eu reli cada coisa para ver se ela realmente era explicação verbal sobre isso. Então, nós temos que ter uma participação sobre a coisa. Você acha que essa é a forma correta para a escolha de um samba? Você concorda com esse tipo de escolha? Me facilita muito, porque se eu tenho uma linha de raciocínio, tá? E eu consigo ver em todos os sambas aquela mesma linha de raciocínio, qualquer samba que ganhe, ele vai ganhar pelo merecimento dele, tá? Como ele chega aos ouvidos das pessoas, como as pessoas entendem isso. E o meu problema maior, ou o problema de todos os carnavalescos, é que entendam a mensagem que nós estamos passando, e nem sempre ela pode ser plástica. Algum ponto tem que ser um gancho verbal para que as pessoas consigam entender a obra num todo. E vamos lá, na Mangueira você também se sente coautor? Eu acho que sim, no momento que a gente dá aos compositores essa sinopse, e muitas vezes eles usam até frases que a gente, inteiras até, quando eles gostam, é claro. Isso não é uma imposição para a utilização das frases que estão na sinopse? Não, mas de repente a gente dá uma sinopse tão poética que eles utilizam às vezes, né? Eu acho que existe uma coautoria. Você não acha que estabeleceu
na hierarquia da escola de samba agora, quer dizer, uma coisa que deu ao carnavalesco o poder, inclusive de comandar o samba, de comandar o compositor, e aí, por ele ser, digamos, o chefe, né, naquela hierarquia do carnaval, do compositor, ele aí determina como deve ser feito o samba e, por causa disso, ganha direito autoral. Então, não parece que há aí uma subversão, não, do sentido artístico até da... Já participamos de uma experiência que foi inédita. Na tradição, quando ela foi criada, não houve tempo de haver concurso samba-enredo. Então, nós fizemos o enredo a partir de um samba que já existia, chamou-se Xingu, né? E quem sabe a gente pudesse fazer um carnaval a partir de sambas propostos pelos compositores. Vamos fazer uma experiência para ver se dá certo. Porque, inclusive, aliás, a música popular brasileira é riquíssima. Sim, eu não estou discutindo. Pode ser até que vê um samba melhor eu não estou discutindo, eu só quero saber essa colocação de chefia do carnavalesco. Às vezes eu sinto nisso uma certa crítica à nossa posição. Eu acho que nós chegamos a essa posição não porque a gente quis chegar, mas é porque o espetáculo exigiu, né? Nós hoje somos reconhecidos no Sindicato de Artistas e Técnicos como diretores de arte, diretor de cena, cenógrafos e figurinistas. Agora vocês querem ser autores da música também. Não, não é isso não. Eu só gostaria de saber o seguinte, se os compositores, eu tenho por eles o maior respeito, inclusive eu não imponho ordem de texto, nem imponho frases, nem imponho palavras, que acontece em alguns casos, eu acho que cada um tem a sua maneira de pensar. Eu gostaria que, então, as escolas tentassem, de repente, porque a gente pode ter uma novidade para 94, que partissem dos compositores a sugestão dos enredos. E nós depois trabalharíamos sobre eles. Vamos ver se isso dá certo. No próximo bloco, você vai conhecer os enredos da Beija-Flor, Mocidade, Unidos da Tijuca, Imperatriz e União da Ilha. Nós vamos discutir ainda um outro assunto polêmico. Os carnavalescos são culpados ou inocentes pelo alto custo dos desfiles. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o Carnaval 93. Agora nós vamos conhecer os enredos das escolas Beija-Flor, Mocidade Independente, Unidos da Tijuca e União da Ilha. E vamos tratar também de um assunto que sempre pega nas discussões. Os carnavalescos são responsáveis pelo alto custo dos desfiles? Bem, vamos começar com a Beija-Flor. Maria Augusta, nós vimos que a Estácio e a Grande Rio falam da lua, que a Portela e a Viradouro tratam do amor, e ainda uma certa semelhança entre o enredo da Beija-Flor e da Mocidade, que fala de brincadeiras infantis. Eu queria que você falasse pra gente como é o Unidunité da Beija-Flor. O Unidunité diz o seguinte, vamos liberar a criança que cada um tem dentro de si para a gente ser mais feliz. Essa é a síntese do enredo. Uni é o um, que é a origem de tudo. O Dune é essa bipolaridade onde a gente vive, que o ter e o ser é muito importante, muito forte no momento, mas também, simplificando para explicar bem, o pai e a mãe, quando há um encontro dessa bipolaridade, nasce o T, o terceiro, que é o filho, que é o produto, que é o novo. E o T, evidentemente, é essa proposta desse homem do futuro, que a gente deseja que essa humanidade atinja. E atingindo esse estágio de um maior equilíbrio, de uma maior harmonia, que a gente possa descobrir que a gente não está sozinho. Nós não estamos sozinhos nesse grande universo, nós estamos sozinhos, nós temos irmãos intergalácticos, que eu espero que um dia esse homem, que seja o terceiro, esse homem novo, que eu desejo que aconteça, que a gente possa ter esse encontro, primeiro no nosso planeta e depois interplanetário. Eu só queria fazer uma observação que quando a gente viu o enredo Unidunité, faz associação com todo mundo infantil. Aí você com essa explicação que camarada... O que você acha, Sérgio? Era o que você imaginava, o enredo? Você tá entendendo? O que eu imagino é o seguinte, a Maria Augusta, ela tem uma coisa muito boa, assim, como carnavalesca, que é o seguinte, ela sabe que escola de samba é um jeito de brincar o carnaval. Os escolas de samba é um troço que inventaram para brincar o carnaval, um jeito especial. E ela faz enredos, ela inclusive comanda o desfile de maneira que os integrantes da escola brincam o carnaval. Quer dizer, apesar da solenidade do discurso da Maria Augusta, o pessoal vai brincar o carnaval, eu acho. Aliás, falar nisso, como é, Maria Augusta? Sucedeu o Joãozinho 30. Como é que foi essa coisa, hein? Porque o Joãozinho 30 era uma pessoa que estava dentro da Beija-Flor. Eu me lembro do jeito que ele controlava as pessoas, que ele comandava, liderava aquilo. 17 anos. Como é? Chegou você lá. Como é que foi? Está sendo, não foi não, está sendo um processo muito interessante, um processo de
Gente que gosta, gente que não gosta, gente que concorda, gente que não concorda. Naturalmente, é uma coisa de toda mudança gera essa uma reação. Mas eu vejo já, até agora, 2 pontos altamente positivos. Primeiro, na qualidade do nosso samba, que é excepcional, especialmente para a Beija-Flor de Nilópolis. Na aceitação das fantasias pelas alas, depois que viram os protótipos, porque realmente, no desenho, havia um estilo de desenho diferente, as roupas são diferentes, a proposta é uma proposta de vestir o corpo de uma maneira diferente. E realmente a maior parte dos presidentes de aula só entendeu depois que viram os protótipos. Você achou que houve até algum certo boicote, como se comentou na imprensa em geral? Você se sentiu boicotado em algum momento? Boicote é uma palavra um pouco forte. Eu acho que é mais... Toda mudança gera medo, né? Será que vai dar certo? Que coisa é essa? E também um problema que é muito delicado, que eu acho que é muito fácil de explicar. É um problema de ritmo. O João, acho que todo mundo conhece, né? Nós até há mais tempo, é uma pessoa elétrica, uma pessoa que tem um ritmo muito acelerado. Eu sou uma pessoa muito mais calma, eu sou uma pessoa mais lenta. Isso sim, eu acho que gerou um pequeno atrito de percepção de 2 pessoas que são muito diferentes, né? Mas a Beija-Flor está respondendo muito bem, os nossos ensaios técnicos são emocionantes. A volta à Beija-Flor dos compositores, como no caso do Lúcio Bombeiro e da Juju Maravilha do Edmar, que é sinal de que há uma fé na escola, né? A mudança do mestre de bateria, do mestre Odilon, está fazendo que a Beija-Flor seja também agora respeitada pela sua bateria. Então é uma nova Beija-Flor que vem aí. E aí eu repito, esse Uni do Unité, ele foi feito para a Beija-Flor e só podia ter sido feito para ela. Esse título quer dizer o 1, o 2 e o 3, que eu já expliquei, mas também quer dizer a primeira fase da Beija-Flor, que era azul real, a segunda fase da Beija-Flor, que foi turquesa, a fase do João, e a terceira fase, que eu estou dando início agora, que vai usar juntos os 2 azuis. Bem, vamos para o outro lado, então, agora com a mocidade, falar desse outro enredo que trata também da criança, da brincadeira infantil com Marraio Feridor Sou Rei. Como é o enredo? Não é só da criança, esse nosso enredo tem uma diferença do enredo da Beija-Flor. O nosso enredo trata do jogo de forma abrangente, né? Quer dizer, a mocidade abre o jogo mostrando a história, sutilezas e artimanhas do ato de jogar, né? Que está muito no nosso dia a dia, onde o homem é a figura principal, né? Buscando sempre superar os seus limites e arriscando tudo. Quer dizer, então a gente fala também dos jogos de criança, mas o enredo é super abrangente, ele fala de vários aspectos, né? Onde a gente coloca um jogo de passatempo, um jogo de disputa, um jogo de competição, até o grande jogo, que é o jogo da vida, né? Que é essa coisa... Eu estou vendo que vocês todos, aliás, não é de hoje, vocês estão falando da mensagem que vocês querem transmitir. Né? A pergunta que eu faço é a seguinte: você está convicto que o grande público absorve essa mensagem, essa história, essa coisa? Eu acho que as pessoas, o público absorve, eu acho que é a leitura visual, né? Porque não vamos pensar que todos que estão ali na arquibancada vão ter uma leitura exatamente como a gente quer passar. Eu acho que o público, ele quer ver o seguinte ali: uma escola com uma música bonita e uma escola com um visual bom. Quer dizer, eu procuro sempre passar, né, no meu trabalho, quer dizer, nessa parte visual, uma leitura mais próxima do que você possa atingir. Poxa, eu não posso atingir a maioria, ninguém, eu não sou um extraterreno. Quer dizer, a gente procura chegar mais próximo, entendeu, desse entendimento das pessoas. Francamente, veja só, se você for analisar, todos os nossos enredos têm coisas profundamente semelhantes. Nós temos sensores que fazem com que, através de nós, fluam esses enredos que a gente tem feito. Albino, depois que você ouviu essas brincadeiras, esses jogos, essas explicações, onde é que você quer entrar? Que jogo você quer brincar? Eu antes quero fazer uma pergunta que eu estou esperando essa oportunidade há muito tempo. Eu queria saber de que bela cabecinha nasceu uma palavrinha para substituir a palavra figurino que ninguém entende. Quem inventou a palavra protótipo? Que me incomoda terrivelmente. Porque o grande público já vi vários caras perguntarem na rua:
que quer dizer protótipo? O que quer dizer protótipo? Não, mas o cara, para ele associar que protótipo é figurino. Não, mas é uma peça fica muito confecção de quintal. Cadê meu figurino? Cadê meu desenho? Cadê meu papel? Tudo aquilo que o sambista conhecia. O protótipo, essa é forte. A maquete tamanho normal. O protótipo, eu acho que eu, se tivesse poder de estabelecer uma multa, como a pessoa entende, você fala... Cada protótipo dito é um pagamento a ser feito. Bom, não importa. Agora, voltando. Ninguém respondeu. Maria Augusta, protótipo é de baixo. É um termo da vem do design. Mas olha, eu já vi um convite escrito, venha ver os nossos protótipos. Mas vocês estão dando mais desse tempo. Deixa eu perguntar um negócio da vossa cidade ainda. Pois não, pode ir. O Renato, você faz parte de uma linha de carnavalesco que se revela através do uso de material de uma forma muito inventiva. Um tipo de enredo como esse te favorece a você reinventar também o material? É um tipo de trabalho que você já se revelou um grande descobridor? Eu acho que ou pesquisador? Tipo... Ou independe o enredo para você continuar esse tipo de pesquisa? Sim, depende do enredo. Acho que qualquer trabalho você está sempre procurando fazer um laboratório, né? Procurando materiais alternativos. Eu vim bem subindo degraus, né? Vim de escolas com poder aquisitivo, antes do advento da Liga, né? E que eu realizei grandes trabalhos e me senti bem, porque isso provoca que você puxe da tua criatividade. Pesquisa. E faça essa pesquisa. Quer dizer, o fato de eu estar numa escola que tem um poder aquisitivo, que as pessoas dizem que é grande, mas eu nunca perco esse outro lado de usar o meu materialzinho, entendeu? De pegar o vidro e transformar ele em diamante. Você está entendendo? Eu acho que o gostoso é isso, é você pegar aqui e transformar numa fantasia. E, por exemplo, meu tipo de trabalho, eu nunca gostei de fazer uma coisa assim, tradicional, né? Uma coisa histórica, de pegar aquilo e retratar exatamente aquilo. Eu gosto de pegar coisas e transformar em fantasia. Até é uma coisa que as pessoas acham difícil. É uma coisa etérea, uma coisa que... E você chegar mais próximo uma coisa palpável, eu acho isso legal. Xangá, eu queria que você falasse agora um pouquinho do enredo Dança Brasil da Unidos da Tijuca. Bom, o Dança Brasil é uma homenagem ao povo brasileiro através da miscigenação das três raças que iniciaram essa história, né? Eu digo que o índio já dançava antes de 1500 nas festas das aldeias, e que recebeu da Europa, através dos portugueses, as danças da Europa. E junto com ele vem o negro, que traz as danças de religião, né, as danças aos orixás. E através dessa junção, formou-se esse povo que é capaz de fazer o maior festival de danças de todos os tempos, que é o Carnaval. Então, nada mais simples do que homenagear o brasileiro através do Dança Brasil, que é a maneira tradicional da Tijuca se apresentar na Avenida Alegre, né? Passou aqui, a maioria tem grandes carnavalescos sentados aqui que passaram pela Unidos da Tijuca. Eu acreditando nesse enredo, né? Eu, quando comecei a minha carreira praticamente, já peguei o bonde andando, esse carnaval até do Geraldo Sobreira, foi Paulo César, Cardoso e o Quiro me levaram para a Unidos da Tijuca e a gente refez as coisas lá, justamente com o enredo... com esse título mesmo, que é... É o mesmo enredo, Xangá? Está reeditando o enredo. É o mesmo enredo ou não é? O prato original na Unidos da Tijuca que eu não sabia. Ele está introduzindo esse ano. Ele está falando em Portugal pela primeira vez no samba. Primeira vez? Primeira vez que você está falando em Portugal no samba na Unidos da Tijuca, né? Tem esse prato inédito. Realmente, todos aqui, praticamente todos aqui passaram pela Unidos da Tijuca. Poucos não passaram. É um enredo simples de ser compreendido? É um enredo bonito. Fácil de mostrar, quer dizer, fácil no sentido da leitura mesmo. E é bonito, eu gosto desse tipo de enredo, que faz de Brasil, aí é um lado. Mas eu quero dizer o seguinte, eu quero saber de você o seguinte, você vai reproduzir durante o desfile certo tipo de dança, quer dizer, vai haver variedade de dança, porque já houve em mil outros enredos, né? O próprio Tica da Silva tem o famoso minueto e tal. Vai ter isso no desfile da Tijuca? A coisa vai acontecer de uma maneira... Vai ter um capoeira ali, não sei o que. Não. Eu não tenho nenhuma ala coreografada, eu estou mostrando essas coisas através de figurino, né? E nas alegorias é que eu vou trazendo esse tipo de coisa, né? Eu tenho
carros que vão trazer danças. Por exemplo, a Ana Botafogo, a bailarina Ana Botafogo, desistiu de sair na ilha, vai sair na Unidos da Tijuca, né? Não tenho essa notícia, estou sabendo agora. Não vai sair na Unidos da Tijuca? Não, fiquei sabendo nesse momento. Vai, Silvio. Não, me parece que a Ana Botafogo está em atividades, ela não pode Eu estou trazendo desfilar. uma bailarina negra, um bailarino índio e um bailarino branco. Seria na Estácio que ela vai sair, Chiquinho, a Ana Botafogo? Não. Não? Que eu saiba, não. Vamos ver onde ela vai sair. Onde ela sairá. Ela poderá sair longe da Tijuca tranquilamente. Mas não houve as nenhum- portas estão não houve abertas lá. nenhum- Olha, para bailarinos, dançarinos, para Você todos vai os mostrar o balé brasileiros, clássico? quem quiser ir. Não, eu tenho a miscigenação da cultura através do municipal, em que eu junto o balé clássico com o desfile de fantasia, né? Uma coisa muito interessante. O bailarino vem no chão ou no carro? No carro. Todos os bailarinos vêm no carro? Todo mundo vai dançar nos carros. Essa onda de coreografia vai ser tudo nos carros. Porque o pessoal da Tijuca é de passar mesmo daquele jeito que todo mundo sabe. Chiquinho, no mundo da lua, quer dizer, no seu enredo da lua, haveria espaço para a bailarina? Porque o Laci teria dito que ela viria desfilando na escola. Bom, então não estou sabendo. O que eu sei é que na Estácio eu vou ter uma performance de dança num carro feito pela Dil Costa, que é uma atriz bailarina, e um bailarino Sérgio. E Eles essa- vão fazer a como é que essa dança cerimônia traria? de um casamento indígena Ah. num carro. Isso eles vão fazer. Bom, agora vamos saber um pouquinho do enredo da Ilha, os maiores espetáculos da Terra. E o que vai mostrar, Silvio Couto? Bem, o enredo da ilha é muito simples, né? O enredo fala sobre o circo, quer dizer, dispensa muitas apresentações que todos conhecem. Mas nós vamos falar do circo de uma forma diferente, que nós vamos contar da origem do circo até o circo eletrônico, que é a televisão. Então nós vamos passar por todas as modalidades de circo, bem como os povos que contribuíram para o engrandecimento dessa arte, que gerou todas as outras, até o circo-teatro, né? E nessa pesquisa nós descobrimos coisas interessantes, que os picadeiros, a forma dos picadeiros tem origem romana e que as tendas, as lonas do circo surgiram das tendas ciganas. Quer dizer, vem muita coisa bonita sobre isso, inclusive o circo moderno da Fórmula 1. Quer dizer, que mesmo o circo não sendo um tema completamente novo, você vai conseguir mostrá-lo diferente? Olha, veja bem, existe sempre alguma coisa nova num circo. Já foi feito um circo na avenida, um desfile de um circo. Nós vamos mostrar todos os tipos de circo, já é bem diferente. E depois alguém ainda vai fazer, porque ainda vai sobrar espaço para isso. Ao ver no comentário seu. A tua experiência na Portela foi uma experiência de alguns anos. Você não conseguiu dar vitória à Portela. Teve belos carnavais. Agora, qual a diferença básica que você sente de sair de uma escola que tem aquele peso, aquela tradição, quer dizer, aquela linha com a Portela, e pegar uma escola que tem uma tradição leve, que inclusive foi iniciada pelo trabalho da Maria Augusta, e que manteve essa característica? Qual a diferença que você sente do tratamento dessa base que você tem humana na mão? Olha, eu levo isso em consideração, inclusive na escolha do tema, né? Eu procurei não complicar a ilha, porque a ilha é uma escola simples, né? A ilha, e aproveitando para falar sobre... É mais complicadinha? Não, não é que seja mais complicada. Já tem uma outra tradição, né? Já é uma escola de maior peso. E é pesada para desfile, um desfile mais arrastado. A ilha é uma escola que não... que estabelece ganhar um título ou não, porque esse preconceito, a escola leve nunca vai ganhar um título, porque eu acho que a coisa tá... Não, veja bem. Quando eu me refiro a peso, é um peso de escola, é um peso de fantasias pesadas. A ilha não carrega peso. História também tem peso. A Portela foi uma escola que tem um peso na sua história, na sua tradição. Não, a história tem mais a ver com os temas. Vamos ver se o Mário A ideia do restaurante da Portela é livrar esse peso dela. A Portela esse ano vem solta, vem leve. Até vocês vão estranhar um pouco as fantasias, porque elas são mais leves realmente. Mas não é aquilo que nós estamos acostumados a ver na Portela. E então, falando de Ilha do Governador, nós vamos ver uma Ilha do Governador leve, solta, descomplicada, como a época de Maria Augusta, que nós identificávamos uma fantasia, um carro alegórico, é isso que vão ver na ilha. Uma bailarina é uma bailarina, um palhaço é um palhaço. Nós não vamos ver um palhaço espacial, nós não vamos ver uma bailarina de uma outra forma que não seja uma bailarina, né? Quer dizer, isso facilita a descrição do enredo. Eu queria agora que a Rosa explicasse pra gente o enredo Marquês que é Marquês, do Sassarico é Freguês.
O enredo não é complicado, também não é velho, porque, na realidade, se fala o tempo todo nesse Marquês e ninguém sabe quem é ele. Então, partindo daí, eu fiz uma pesquisa e descobri que era um senhor muito trabalhador e foi professor do Pedro II. Aí é que a coisa é interessante no ponto de vista de que ele acompanhou o Pedro II durante muito tempo e o Pedro II era chegado a um carnaval. Mas então, dizem que o Marquês não era muito chegado a Sassarico. Não, mas ele tinha que ficar ali do lado, não tinha jeito. E aí, o que é interessante, porque a parte política dele não tem, o governador não sei aonde, foi para... não interessa. O que é interessante é que tudo que tem no carnaval hoje teve início no século passado. Então é isso que a Imperatriz vai mostrar. E vai mostrar que depois ele virou naturalmente a passarela do samba. Em síntese é isso. Agora, eu não diria que é uma coisa gasta. Por quê? Agora eu vou dar uma de rádio relógio. Você sabia que havia grupos de homens que saíam fantasiados de mulher, como tem hoje, essas Bloco das Piranhas, não sei o quê? Já existia lá numa festa chamada Serração da Velha, que veio de Portugal. Quer dizer, ninguém explorou isso até hoje. Então são fatos. Por que existia baile de carnaval hoje? Por que existiam as máscaras que vieram em 1850? Então eu não acho que o fato de você falar do carnaval é uma coisa antiga, entendeu? Eu acho que você está falando do carnaval de uma forma séria, engraçada, porque vem coisas muito engraçadas, os figurantes são do Viriato, com muito bom humor. Existem as fantasias macabras, que você desafia os seus medos, a morte, o morcego, o diabo, essa coisa toda. Então vamos reviver isso. Eu não acho que isso seja ser antigo. Você concorda, Sérgio? Concordo. Eu acho, aliás, eu espero muito desse enredo, até porque ele aborda um dos personagens mais citados durante o carnaval, né? Eu lembro que o João Saldanha, nós vamos ter aquelas teorias dele, né? Então ele dizia que o samba está virando marcha por causa da palavra Sapucaí. Porque Sapucaí é marcha. Agora, se o desfile fosse feito na Avenida Almirante Cochrane, aí ele tinha que ser samba. Né? Então, esse personagem fantástico a nossa Rosa está trazendo. Bom, então vamos agora falar de um outro assunto polêmico, que é a história dos carnavalescos serem acusados de encarecer o carnaval. E nós vamos primeiro ouvir duas opiniões diferentes, e depois os outros carnavalescos todos se manifestam dizendo se concordam ou não. A pergunta é a seguinte: o que é mais importante para o sucesso do carnaval? Dinheiro ou criatividade? Vamos ouvir primeiro a opinião do carnavalesco Max Lopes, da Viradouro, e depois do Ilvamar, da Mangueira. Tá bom, Marcos? É criatividade ou é dinheiro? Acho que as duas coisas. Eu vim de uma escola pequena, comecei lá de baixo, todo mundo sabe que eu vendi um carrinho para acabar meu primeiro trabalho, mas eu acho fundamental o dinheiro também, porque sem ele você se limita, né? A sua criação chega a um ponto que não tem saída. Esse carnaval, por exemplo, desse ano é muito diversificado, muito diferente do que eu venho fazendo, e acho que tive que conciliar as duas coisas, a criatividade e um pouquinho de gasto. E o Vama, para você, criatividade ou dinheiro? Eu acho que as duas coisas. Nós temos que unir as coisas. Agora, eu confesso que eu sou um carnavalesco, que eu não sacrifico muito o presidente de ala quando entrega um figurino. Eu procuro fazer da melhor maneira possível, mas daqueles que não precisam tirar todas as plumas que se coloca e diminuir galões e tudo mais, para que você não tenha aquela tradicional decepção na hora que você vê a roupa, né? Mas, contudo, a gente sabe que o carnaval está muito difícil, que os custos está tudo muito caro, e por isso mesmo eu procuro vir devagar para não assustar tudo. Quer dizer, economiza, mas não tanto? Não tanto, isso aí. Ô, Jorge Jardim, com quem você se aproxima mais? É criatividade, é dinheiro, como é que é? Acho que dentro de um consenso geral você vai ouvir quase que a mesma coisa de todo mundo, né? O que existe é o seguinte: nós não provocamos nenhuma crise financeira. Na realidade, há uma crise financeira no país, as coisas estão caras e, obviamente, é aquela coisa da oferta e da procura. No momento que você vai se aproximando da festa, obviamente que todas as coisas que você precisa comprar para executar essa festa vão aumentando de preço pela especulação.
Então, eu acredito até que não somos nós que encarecemos nada. A gente exercita materiais, tenta fazer as coisas da melhor maneira possível, tenta não sacrificar tanto o presidente de aula, eu pelo menos tento fazer isso, acho que a maioria também faz, porque também se não fizer, vai correr o risco de ficar com uma aula de 20, 30 pessoas na avenida. Fernando, é assim, né, Caprichoso? Cada escola tem o seu poder aquisitivo, vamos recordar isso, né? E é até bom essa pergunta pelo seguinte, para deixar bem claro o seguinte, tem sempre, quer dizer, muitas vezes o carnavalesco, né? Ele é responsabilizado por muita coisa, né? Muito além do que realmente ele é responsável, né? Quer dizer, a gente depende de cada situação. Eu tenho certeza que o mesmo enredo que eu faço para Caprichosa, ele teria uma outra conotação, digamos, na Mocidade, ou no Salgueiro, ou na Portela, ou na Ilha, né? Quer dizer, em cada escola ele teria uma conotação. Porque a gente fica limitado também a nível econômico da escola. Então, o que é mais importante aí? Como é que o senhor vê o carnaval hoje em dia? Dinheiro ou criatividade? Eu acho que o problema de dinheiro, o mínimo, já está resolvido desde a criação da Liga. Com o dinheiro da Liga, independente de qualquer outro resultado, Liga mais disco, televisão, qualquer escola daria para fazer um carnaval que ia agradar a nós todos. Eu acho que a criatividade é fundamental, tanto é que em todos os quesitos nós tivemos a preocupação de realçar a palavra e o significado de criatividade. Eu até discordo um pouco, eu já ouvi vários carnavalescos aqui discorrendo sobre enredos. Por exemplo, quando o Luiz Fernando diz que não tem prostituição na zona norte, a zona centro, a tradicional zona sempre foi na zona centro, foi do lado de cá do túnel, quando ele diz que o turista tem que vir para o Rio, por isso ele colocou o turista sendo assaltado na Zona Sul, é para também ser assaltado na Zona Norte, quer dizer, é um ponto de vista, né? Se ele falou, não, eu quis retratar o turista sendo assaltado para ele vir para a Zona Norte, para ser assaltado também? Não entendi. Ele retratou. Hein? Colocaria no carro, não, foi o que você falou, então. Que era um pecado eu vi um pouco também. Não tinha prostituto na Zona Norte. E que então que ele tinha que aquilo era para atrair o turista para a Zona Norte, para ser assaltado, quer dizer. Eu vi um pouco de misticismo no enredo da Maria Augusta, né? Falou até de uma maneira completamente em símbolos, né? De que o Joãozinho representava o azul turquesa. Quer dizer, como que eu ia entender que aquele azul representa a fase do João? Quer dizer, uma coisa, como você falou, o carnaval tem que ser ao meu alcance. Eu sou povo, não pode ser o que está dentro da cabeça do carnavalesco. E vi de vários enredos aqui discorrendo. Discordo do Silvinho quando ele diz que é bailarina espacial. Então eu sou favorável ao seguinte, nós não podemos cair na mesmice. Não é discordar, que eu quero dizer o seguinte, a bailarina espacial pode existir, nós não podemos cair na mesmice, que senão daqui a 3 anos acabou o carnaval. A criatividade é fundamental hoje, entende? Então eu acho que os carnavais têm que ser arrojados, quando a gente diz criatividade, com significado, né? Senão eu também vou ser carnavalesco. Porque você acha que fica meio confuso? Entende? Com significado. Eu acho que nós temos que parar de fazer certas temáticas que já estão super saturadas e super exploradas. Ou então fazer uma vez só, uma temática para todo mundo ver quem é quem. Que seria saturante também, 14 samba, 14 enredos iguais. Seria bom, Beno? Você acha que seria um desafio interessante para os carnavalescos? Não, seria. Agora, eu acho que a criatividade, eu estou realçando muito e quero alertar os carnavalescos, daqui a 15 dias nós vamos ter o carnaval, os jurados vão ter instruído para isso, vocês participaram. Criatividade eu acho que é fundamental em qualquer atividade artística, não é só no carnaval. Eu queria, voltando àquele detalhe sendo provocado sobre a criatividade e o dinheiro, é que as escolas, pelo dinheiro, continuam fazendo coisas que negam a própria condição de fazer um carnaval melhor. Quer dizer, por mais simpatia que mereça a Caprichosa e Pilares, a Caprichosa resolveu escancarar e esse ano vendeu o figurino a quem quisesse comprar no shopping lá da Avenida Suburbano. Sem ele ter ideia quem está comprando e quem vai entrar no desfile. Quer dizer, há uma certa procura, quer dizer, há uma falta de critério em certo tipo de ensaio. Eu vou dizer que eu vi um ensaio da Estácio de Sá, um ensaio da Ilha, que chegava a ponto de ser quase criminoso, você não tinha mais espaço para entrar, você passava da roleta e da roleta não passava. A ponto do tesoureiro da Ilha ficou contando dinheiro que não sabia quanto tinha dado. Deu 10 mil, na Mocidade está dando 11 mil. Você, quer dizer, não há limite de critério para você ganhar mais dinheiro. Então, na visão do cara que está administrando o carnaval, não há limite para você apanhar dinheiro. Até você bota anúncio para vender. Quer dizer, o carnavalesco não está mais controlando isso. Quer dizer, eles estão aqui, quem está ouvindo parece que eles são donos absolutos do carnaval, absolutamente. Não, mas eu acho que isso é função do diretor de carnaval. Eu sei, mas você também, do diretor de carnaval, você saber quem pode comprar qualquer figurino e entrar à tua revelia? O presidente de aula lá,
resolve botar 50 japoneses na aula dele, como é que a gente vai saber disso? Pelo menos protestar. Vai protestar depois, né? Depois do carnaval. A gente vai protestar depois. Por exemplo, se a escola não cantar, não é culpa minha, né? Se o mestre Salles e a bandeira caírem, por exemplo, se a bateria atravessar, já não é culpa nossa, entende? Nós queremos apenas contribuir para o lado artístico da coisa, o plástico visual. Não interessa a gente esse negócio de quantos componentes, a gente dá até a dica. Olha, essa ala podem ter 80, porque essa roupa dá uma fila de 5, pelo volume da roupa e tal. Esta pode vir 120. A gente já dá essa margem, a gente dá até posição da bateria, que muitos diretores de carnaval não sabem, não conhecem dispersão de som, não sabem nada disso. Então a gente já dá essa dica. Agora, assumir é demais. Porque aí não interessa a diretoria. Então o carnavalesco assume tudo. O que está passando cada vez mais para o grande público é que a classe do carnavalesco... Porque o público está mal esclarecido, ninguém explica vamos esclarecer aqui agora. Esclarecer agora. Estamos aqui esclarecendo exatamente que passa, mas cada vez mais vocês estão com mais força. Mas força então a gente agora tem, não, claro. Marcos, Nós chegamos até aqui porque a gente está com alguma força. É claro. Sem a gente, o carnaval também, ó, me desculpe. No próximo bloco, os enredos de Vila Isabel, Unidos da Ponte, Salgueiro e Mangueira. E o debate? Os passistas podem atrapalhar o desfile da escola de samba? A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos com o Carnaval 93. Nesse bloco, nós vamos conhecer os enredos da Vila Isabel, Unidos da Ponte, Salgueiro e Mangueira. Vamos debater mais um assunto polêmico. Os passistas, eles embelezam ou atrapalham o desfile. Bem, vamos começar com a Vila, que no ano passado ficou a meio ponto do rebaixamento, que esse ano vem com o enredo Guebala, Viagem ao Templo da Criação. Jorge, que enredo é esse? Como é que vem a escola? O que a Vila está fazendo é uma história de ficção, tá? Quer dizer, você tem que se predispor, né, a entrar numa fantasia para poder compreender a história bem. Na verdade, o que a gente faz é, digamos assim, é um repensamento sobre a posição do homem dos anos 90 e dos seus deuses. Obviamente que a gente precisava se associar a algum tipo de filosofia qualquer para poder você ter um entendimento dessa coisa do homem e seus deuses. Então, pelo fato, obviamente, do carnaval ter uma proximidade muito grande com a cultura negra, eu optei, então, por colocar essa história dos deuses associado à cultura iorubá, ou seja, os meus deuses, a minha relação do homem e os deuses está em cima da filosofia iorubá com os nossos orixás. Você tem que admitir, em primeiro plano, que, na verdade, o universo tenha sido criado por alguém, ou seja, exista um dono do universo. Esse dono do universo com uma série de funções, tá? Para criar, obviamente, todas as galáxias, planetas e outras coisas mais, tinha um projetozinho de criação do planeta que nós vivemos. Esse projeto foi entregue na mão do seu primeiro-ministro, isso há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, né? Esse primeiro-ministro executou todo esse projeto, no caso, esse primeiro-ministro é Oxalá, né? Depois que esse projeto estava pronto, esse dono do universo, que é o Olorum, mandou uma série de outros ministros, que a letra do samba é muito clara e fala que são os guias protetores do planeta, que tomam conta dessa subdivisão de coisas entre valores materiais e morais, e tudo isso corria bem, sem nenhum problema, até que um dia esses ministros descobriram que Oxalá tinha adoecido, ou seja, o sujeito que foi designado a criar o planeta Terra adoeceu. Entraram em pânico, porque apesar de serem ministros, não compreenderam bem por que ele ficou doente e foram procurar naturalmente o Olorum outra vez, ou seja, foram procurar o chefe porque tinha problema na área. Chegando lá, o Olorum disse a eles o seguinte: Oxalá está doente porque ele tem uma relação com a Terra muito grande, ou seja, ele tem uma ligação simbiótica com o planeta que ele criou, fez designado para criar. Na realidade, a única saída tem que ser, primeiro, a cura do planeta, para que depois a gente processe, então, a cura de Oxalá. Para que solucione isso de uma maneira rápida, o Olorum propõe, então, aos seus ministros o seguinte: voltem na Terra, tragam para mim, aqui no Templo da Criação do Universo, onde eu moro, todas as crianças que vocês encontrarem no planeta, que aqui eu vou abrir o projeto original de criação do mundo conforme eu pensei. Ou seja, vou explicar para as crianças de onde eles vieram, isso segundo a filosofia iorubá, naturalmente, vindo do barro. Vou explicar a importância do conhecimento sobre o próprio corpo, como dons explicáveis da gente que a gente tem, como dom da medicina, explicando essa brincadeira. Ele faz uma brincadeira com as crianças de viagem pelo corpo humano através da corrente sanguínea. Ele fala do trabalho, né? Quer dizer, as crianças perguntam, obviamente, para que a gente tem que trabalhar? Pergunta de criança é uma coisa séria. E ele diz: a gente trabalha naturalmente, vocês trabalham lá porque vocês têm que dar sequência à minha própria criação. É necessário que você edifique.
vai falando das artes, ele apresenta para as crianças a Mãe Natureza, fala que tudo isso é muito bonito e dá certo só se a justiça estiver presente. E menciona naturalmente o seu ministro da Justiça, junto com sua esposa, que naturalmente seria Xangô Inhaçã, fala do amor universal, que ele deixou uma representante na terra desse amor, e naturalmente no final da viagem, ele diz para as crianças que todo digamos assim, o pessoal, né, quer dizer, todos os guias protetores do planeta, junto com ele, estão esperando que essas crianças tenham condição de voltar à Terra e reconstruir a história. Obviamente que isso tudo com uma linguagem plástica bem adaptada ao nosso tempo, ou seja, não deixando que aquela coisa, por exemplo, quando você fala algumas pessoas, né, aquela coisa distante de você, não. Trazer esse orixá com as características dele, os arquétipos desse orixá, ou seja, próximo de uma linguagem onde qualquer um de nós possa entender. Será? Eu achei interessante que você mesmo reconheceu que não é de fácil entendimento. E a oportunidade de falar num grande brasileiro, num grande compositor que é Martim da Vila, Martim da Vila conseguiu de uma forma genial fazer uma letra que representa o que você falou esse tempo todo, de uma forma mais clara e mais concisa. Exatamente. Quer dizer, então você vê que é uma participação de um compositor de uma forma tão definitiva que chega a te dar uma ajuda inestimável. É que eu nunca neguei em nenhum momento. Exato, mas é só que é um movimento tão claro da participação, da ajuda de um grande autor que é a serviço do teu trabalho. Bom, agora vamos conhecer Unidos da Ponte com a face do disfarce. Como é que é o enredo, Roberto? Bom, eu vou começar pelo título. A face do disfarce. O que é isso? Bom, o disfarce é algo que você veste, que você realmente se esconde, é uma fantasia ou algo que você se camufla de alguma forma, tá? E a face desse disfarce é a máscara. Então eu falo máscara com outras palavras. É a face do disfarce. Bom, o meu enredo é o seguinte. A corte de Momo, ao entrar na Avenida da Ilusão, enche-se com o poder da fantasia. Daí, dá-se a viagem pelo túnel do tempo, tá, da fantasia, e eu vou resgatar as máscaras desde os primórdios. Então eu começo também com as tradições iorubanas e eu mostro o Duduá, que é uma das senhoras da criação, e ela não tinha rosto, é uma figura de luz, tá? Os anjos são figuras de luz, tá? Pelo menos nesta visão. Então eles não têm rosto, e eu começo por aí. Depois vêm os seres pré-históricos, daí para frente até um futuro, que ninguém sabe qual vai ser. Então eu mostro, digamos, o desenvolvimento do folclore através do mundo inteiro, e é uma viagem isso. Eu começo na África, vou para o Oriente, venho para as 3 Américas antes do descobrimento, volto para a Europa, tá, dando essa volta ao mundo, mostro o templo do teatro, que é a Grécia, daí vou para a Itália, já um outro período cronológico, nisso era medieval, e daí até chegar ao Brasil, em 1641, com Correia de Said-Benevides trazendo a primeira festa de carnaval, tá? E, por consequência, as primeiras máscaras europeias para o país. Bom, daí então eu começo a evolução deste carnaval, da máscara sendo utilizada no carnaval, tanto nos cursos, como mesmo no Império, depois na rua, digamos, como eu poderia dizer, com o Bloco de Sujo, com o Bloco das Piranhas e também depois com as próprias bandas atuais, tá? E depois eu mostro o dia a dia. Todas as nossas máscaras do dia a dia, utilitárias, esporte e o que envolve cinema, teatro, TV, aquela tralha toda. E, por final, aquela máscara interna que nós temos, tá? Muitos se escondem nela, digamos, eles não se transparecem. Então, como eu faço isso? Eu mostro, talvez, a maior do inconsciente coletivo, que o indivíduo realmente tem se individualizado. Como assim? Ele não liga para o que está à volta dele, tá? Então, muito das consequências do caos que está o nosso planeta hoje é devido a esse tipo de máscara. Poxa, hoje você pega o seu carrinho, vai para casa, tal, se você tem comida, tá tudo bem, se você tem dinheiro, tá tudo bem. Mas você não se importa com aquele que não tem. Então, eu mostro aí o caos. Eu mostro um futuro do caos. O que será esse futuro? Realmente o caos em todas as áreas, tá? E eu mostro esse mesmo homem tirando a sua máscara e vislumbrando um futuro que nós temos a potencialidade para que aconteça. É um futuro de luz, tá? Como alguns mais místicos falam, atingir a planos muito mais elevados em vida e na Terra. Sérgio, eu queria que você comentasse. Eu vou falar,
é quase um, quer dizer, um discurso mesmo, né? É uma coisa... Eu fico imaginando assim, a relação dele, já não com o público, mas com a própria comunidade com que ele está lidando, porque esse discurso tem que ser feito diariamente para entender. E, resumindo, é o seguinte, é um evento sobre máscara, não é isso? É um evento sobre máscara, que, aliás, que é importante no carnaval, aliás, um dos últimos sucessos da música carnavalesca é exatamente Máscara Negra de Zequete. Isso. Uma bela marcha rancho, que podia até ser um personagem do seu enredo por ser... Ah, e é? E é. Então, parabéns. Mas é isso, eu acho... Até o próprio título, a face do disfarce, exatamente. A face do disfarce já é uma não diria uma tentativa, mas um jeito de camuflar esse enredo, que é máscara. O enredo é sobre a máscara. Exatamente, o intuito são mais ou menos isso. Rosa falar em vinda de máscaras para o Brasil uma determinada data, né? Perdão. E agora o Roberto fala uma outra data. Eu tenho isso documentado. 1641. Eu queria uma explicação, porque alguém vai querer saber disso. Nas lojas, com anúncio de jornal, venda de máscaras francesas. Não, mas eu trouxe as primeiras máscaras. Para o baile do Hotel Itália. Agora, claro. Agora, que se usava a máscara de tudo que é inclusive essa máscara do Zorro, ela não se usava para se esconder a cara, não. Essa máscara se usava para o frio. Ninguém sabe, então você vê aquelas mulheres do século XVII, de máscara preta, e achando que elas estavam disfarçadas indo para casa de algum amante. Ou para disfarçar a olheira. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do Salgueiro. Borriello, eu queria que você explicasse para nós essa viagem que vai pegar o Ita lá no norte. Olha, é uma viagem muito simples, uma viagem sem grandes complicações. Uma exaltação ao migrante, o homem do norte, do nordeste, que sai da sua terra natal e chega à cidade grande visando a vitória, o sucesso. Eu me apoiei na canção do Dorival Caymmi, peguei um Ita no norte, para encontrar uma linguagem poética de seguir esta viagem. Eu começo no porto de Belém do Pará, com a festa do Círio de Nazaré, para marcar a religiosidade que acompanha este homem brasileiro. Este é o meu carro abre-alas e em seguida eu venho com o navio Ita pronto para zarpar. Eu quero esclarecer aos que não sabem que o Ita, o prefixo Ita era dado aos navios da Companhia Costeira, do Lloyd, que traziam esses migrantes, os viajantes, para o Rio de Janeiro e vinha contornando o litoral. Bem, então eu não quis me fixar em nenhum dos Itas. Para mim é apenas o Ita, apesar de que o nosso presidente veio em um dos Itas. O Ita está pronto para zarpar no segundo carro, é um Ita gigante, bonitão, bem vermelho como salgueiro. E ele começa com um jovem com os seus sonhos, com a sua malinha. Isso não é mostrado de uma forma realista, é mostrado numa linguagem carnavalesca. E eu mostro no terceiro carro ele em alto mar, mareado, meio em delírio, meio em êxtase, vendo personagens imaginários, iaras e sereias e cavalos marinhos. Bem, então o primeiro porto, São Luís do Maranhão, e através disso eu venho também apoiado pelas coisas mais expressivas dentro do folclore brasileiro, eu venho mostrando os diversos portos e as diversas paradas do Ita até o Rio de Janeiro, quando ele aqui chega, e no último carro eu vou mostrá-lo vitorioso, já acariocado, um cidadão carioca, na Sapucaí, logicamente um salgueirense, vendo a sua escola desfilar, o salgueiro com o enredo Peguei o Ita no Norte, quando ele se emociona ao se sentir retratado. É isso aí, meu enredo, e numa linguagem muito carnavalesca, muito simples e muito Brasil, que eu acho fundamental preservar a cultura da minha terra, mostrar Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, mostrar o Lampião, mostrar a Bahia, mostrar realmente as coisas ricas que nós temos com um novo tratamento, com a visão, eu, Mário Borriello, cidadão urbano, de ver essas coisas, essa riqueza.
Eu acho que todos vão gostar, está um carnaval bastante empolgante, muito salgueirense, e esse samba lindo que todos vocês já ouviram. Albino, eu queria que você comentasse o enredo do Salgueiro. Não é, eu não acho bem a cara do Salgueiro, porque o Salgueiro é sofisticado. E você fez uma história simples para a tradição complicada do Salgueiro. Isso eu não sei se vai ficar a favor ou contra. Eu acho muito simpático porque essa tua ideia aparentemente simples e linear, ela está servindo por um dos sambas mais cantados do Rio de Janeiro. E uma das grandes festas que o Rio de Janeiro tem oferecido, quer dizer, ofereceu desde novembro, é um ensaio de Salgueiro com uma coisa absolutamente deslumbrante. Também um pouquinho criminosa, hein? Vocês estão deixando entrar gente demais que não dá nem para respirar. O cara passa igual Ilha, igual Estácio, o cara passa ali da roleta e já não tem como sair. Mas eu acho que o samba... do sucesso. Mas você teve coragem, porque você simplificou uma tradição de sofisticação da escola, né? Eu acho... Veja bem... Quando não era feito pelo Arlindo Rodrigues, porque o Arlindo era o rei da simplicidade. Arlindo adorava enredo. Exato. O descobrimento do Brasil. Veja bem, eu me orgulho de dizer que venho da escola Arlindo Rodrigues, porque tive a honra de ser um grande amigo pessoal dele. Então, talvez eu traga muito de Arlindo comigo. Como eu citei há pouco, é uma visão, Mário Borriello, cidadão urbano. Então, quando eu mostro o Bumba Meu Boi, ou quando eu mostro a Rainha do Maracatu, ou mostro Sergipe, e todo o regionalismo brasileiro, essas coisas boas nossas, não é uma reconstituição, é o tratamento da minha visão de artista plástico e também de uma visão carnavalesca, certo? Porque, logicamente, eu estou trabalhando para carnaval, né? Eu acho, o resultado, eu acho que eu consegui bastante bom, foi no final. Eu acho que se eu tivesse parado na viagem do Ita, chegou no Rio de Janeiro, pumba, acabou. Não, eu acho que a solução final que eu dei, eu acho que foi bastante boa, eu realmente gosto dela, desculpem a pretensão, eu gosto muito dela. Eu continuei, eu vou a essa viagem anos depois, esse cidadão sentado na Sapucaí. Ele é um carioca como eu, certo? Então, essa é a parte que realmente me emociona do enredo. E isso eu pretendo mostrar na Sapucaí numa deformação da perspectiva. Eu quero mostrar a proporção que o cidadão sentado na Sapucaí vai ver o desfile, essa, digamos, microvisão, não é? Então eu trago as crianças do Salgueiro vestidas com as roupas que já antecederam nas diversas alas, certo? É uma concepção carnavalesca. Ivomar, a gente vai falar agora um pouquinho de Mangueira. O enredo dessa fruta eu como até o caroço. Como é que vai ser? A fruta é a manga, né? Como é que vai ser o enredo? Eu acho bastante simples o enredo. A verdade é que se fala em Mangueira, em Estação Primeira de Mangueira, fábrica de chapéu Mangueira, e nunca se teve a curiosidade de saber dessa árvore que deu o nome à escola de samba, à estação e tudo mais. E eu, em conversa com um amigo, ele me sugeriu, por que não, Ivomar, você falar da manga? Já se falou em banana, já se falou em saputi, e de repente, por que não a manga? Eu acho que a manga tem alguma coisa a ver. Eu me liguei, manga, mangueira, parti para uma pesquisa e descobri uma série de coisas, né? Inclusive que a mangueira não era nem brasileira. A mangueira, ela é uma fruta, é uma árvore indiana, que é cultivada há mais de 4.000 anos na Índia, e que veio para o Brasil através dos colonos portugueses, que ainda no século XVI trouxeram da África. Então, eu conto a história da seguinte maneira: eu falo sobre a origem dessa mangueira, eu mostro a vinda dessa mangueira para o Brasil, depois eu falo de algumas qualidades de manga, porque existem no mundo mais de 1000 qualidades de mangas que a gente não imagina os nomes. Inclusive aqui no Brasil mesmo, a gente conhece, ouve muito falar na espada, coração de boi, na carlotinha, que aliás, carlotinha até eu não achei em pesquisa, o nome dela é Carlota.
Eu acho que eles usam o nome de Carlotinha para uma manga... Carioca. Exato. Mas o nome é Carlota. Né? E eu falo de algumas, mas existem umas outras ainda de raças, qualidades brasileiras, né? Como Singapura, Itamaracá, Itamaraty, Brasil, Non Plus Ultra. É uma série de mangas que ninguém acho que já ouviu falar aqui. Então eu venho falando de algumas mangas, né? Que eu acho interessante para que o povo entenda, saiba de cada qualidade dessa. Até que eu falo de uma única qualidade que existe no mundo. Uma rara qualidade de mangueira que existe no mundo, que é aquela ali que está plantada na estação primeira, que é uma mangueira plantada em terra fértil, de tronco rígido, de folhagens espessas, né? De uma floração intensa que sempre florou e flora e vai florar. E eu chamo essa florada dessa mangueira justamente as pessoas importantes, personalidades importantes dessa mangueira da Estação Primeira, como foi Cartola, como foi Neide, como foi Nelson Cavaquinhos e uma série de outras pessoas importantes dessa florada e que já se foram. E as que estão vivas, como é Dona Neuma, Dona Zica, Tio Jair, Mocinha, Carlos Cachaça, essa turma toda que forma essa... Jamelão, claro, e tem muitos outros que vão estar presentes no desfile, que eu tenho certeza. Mangueira é uma fruta tão... Essa mangueira é uma fruta tão maravilhosa que dá até jamelão. Dá até jamelão. Então, eu mostro justamente essa florada, né? Que é uma florada que se transforma depois no seu fruto maior, que é o samba. Então, é a única mangueira que dá samba. Tá? Vai dar samba, Sérgio? Aliás, essa ideia, quer dizer, foi usada por um compositor, que não é meu parente, chamado Hélio Cabral. Hélio Cabral. Que era do Cartolino de Caxias, e foi para Mangueira, e na Mangueira fez um samba... eu não sou cantor, mas eu dizer assim, Mangueira tem um grande plantio de bamba, que dá um fruto que chamamos samba, saboroso, maravilhoso. E o grande final dessa história toda, que é um fruto tão saboroso que a gente come até o caroço, tá legal? Então, eu acho que a Mangueira vai mostrar isso de uma maneira muito fácil de ser lido, de uma forma muito didática, de uma forma de muita facilidade, justamente para que o povo possa entender tudo isso. Ok, vamos agora falar daquele tema polêmico que a gente prometeu antes dos comerciais. O passista embeleza, o passista atrapalha o desfile de uma escola. A gente vai começar com o Alexandre Lousada, da Grande Rio. O que você acha? Os passistas estão realmente se afastando da escola? Eles são importantes? Olha, passista existe, continua existindo dentro da escola de samba. Eu acho que é uma questão da escola dar ou não importância e oportunidade para essas pessoas, vamos dizer, não aparecerem, não é questão de aparecer, delas terem a oportunidade de se exibir, de mostrar o que é o objetivo de uma escola de samba, ensinar o samba, entendeu? E eu falo pela Grande Rio, que é uma escola que está vestindo 2.000 pessoas da comunidade e que faz um concurso de passistas o ano inteiro. Tenho várias alas de passistas e eu não estou muito abalizado para dizer se ele atrapalha ou não. Nunca me atrapalhou. Eu espero que eles continuem não me atrapalhando, porque eu os quero na minha escola. Roberto, o que você acha? O passista atrapalha? Olha, eu vi casos na Unis da Ponte que os passistas vieram enxertados, é aquela coisa que acontece na avenida, isso é muito difícil de ser controlado, é um problema técnico, tá? Até que não é nosso, do carnavalesco não, mas é um problema técnico da escola. Vêm muitos passistas de fora, mulatas, aqueles caras de samba show, e que tentam penetrar na escola. E quando conseguem, eles entram em alguns lugares e a escola não consegue controlar isso, porque quando vêm, eles já estão lá. Então, esse ano eu solucionei o problema de uma forma diferente. Eu juntei todos os passistas que tinham pela escola numa ala só. Então, além de serem passistas, eles também estão cumprindo função de enredo. Tá? Você concorda, Oswaldo, que seja assim? Os passistas virem todos juntos? Olha, eu sinceramente, nesse tempo todo que eu estou fazendo carnaval, que eu nem chego a ser nem muito, né? Eu não sou tão velho assim.
Eu sempre tratei essa história dos passistas num trecho da sua aula, até porque senão você confunde ou atrapalha toda a própria história da evolução da escola. Porque o passista vai fazer um passo, ou seja, pelo nome já está dizendo, ele vai sambar realmente. Você já passa boa parte do tempo do seu ano escolhendo, etc., para ver que porque é uma roupa doada, então as pessoas têm que se esforçar, têm que ir para a quadra, tem que ver realmente se o cara samba ou não. Então, uma vez que ele já batalhou por aquela roupa, tem uma série de pessoas junto com ele, ele vai naquele grupo ali, organizadinho, normalmente fica atrás da bateria, entendeu? Que é o grupo que a gente usa normalmente para preencher aquele pequeno espaço momentâneo quando a bateria entra no box, entendeu? E aproveitam, montam um esquema do espetáculo. Acho que eles têm que estar presentes, não adianta a gente até ponderar esse assunto. É uma coisa do samba, isso não foi invenção nossa. Você não levantou o dedo? Apenas um detalhe, eu acho, aí opinião pessoal, né? Eu acho que esse problema do passista é um detalhe de harmonia, direção de harmonia, não carnavalesco. Atrapalha ou não? Quer dizer, eu acho que não atrapalha, mas aí já não é competência do carnavalesco a coisa do passista, entendeu? Eu procuro... Nós tivemos segunda-feira na Liga uma reunião, né, onde nós discutimos 3 quesitos, que são os quesitos básicos do carnavalesco. Foi alegoria, enredo e fantasias. Eu acho que o que saiu daí, gente, eu acho que a gente deve liberar um pouco isso para tirar essa carga de responsabilidade que o carnavalesco está tendo. Agora, uma ala apenas para uma escola que se chama Escola de Samba, ter apenas uma ala com sambistas, com passistas, o que você acha, Burriela? O passista, ele pertence à cultura do carnaval, à tradição do carnaval. Eu acho que ele tem que estar ali presente e faz parte, e não será eu, carnavalesco, que vou tirar. Muito pelo contrário, eu vou dar a maior força a tudo que pertence à tradição do carnaval. Se já há uma certa dificuldade da pessoa se entender até em relação a uma coautoria, como é que você vê essa ampliação da função do carnavalesco em outras áreas também? Na verdade, o nosso programa hoje foi muito didático, porque ele começou... um certo, a gente percebeu um certo pleito de aumentar o poder do carnavalesco. E acabou exatamente ao contrário, como até já foi dito aqui. Pelo contrário, não, tal coisa agora é da harmonia, tal coisa da bateria, né, a partir daquela discussão. Eu acho que a gente está chegando, então, a mensagem do programa vai ser isso. O carnavalesco quer ficar só com alegoria, é isso? Fantasia e enredo, é isso? É isso? É isso? Alguém contesta ou não? É? Não sempre foi, não sempre foi, não sempre. Imagina, pelo menos comigo. Joãozinho 30, era assim? Não era assim? Vai nos palpitezinhos de vez em quando na Seara alheia. Agora... Samba no... Agora, já foi dito que o samba... Quando o filho é feio, quer dizer, aquela coisa, o carnavalesco fica entre a cruz e a espada, né? Quando acontece o sucesso, né? Aí o sucesso perde, ele perdeu. Pai da criança. Agora, quando dá errado, quer dizer, quando a coisa fica preta, o primeiro a ser cortado a cabeça é o carnavalesco, sem dúvida. Aliás, eu comparo o carnavalesco como um técnico de futebol, né? Exatamente. Quando a escola perde, o carnavalesco é o primeiro a sair? Olha, já aconteceu até de carnavalesco tirar segundo lugar e perder o posto carnavalesco. Agora, gente, uma coisa eu digo, realmente você entra... É um grande mistério essa relação do carnavalesco com a escola. Como se diria lá em Portugal, quando o carnavalesco ganha, ele é bestial. Quando ele perde, ele é uma besta. Não é verdade? Você tem que matar um leãozinho por dia, né? É assim, capitão, o carnavalesco tem que ter mão firme, então, para comandar a escola no barracão e depois na travessia toda? O trabalho aí no projeto dele em prática, isso é lógico. A parte artística tem que ficar na mão dessas pessoas maravilhosas. Tanto são maravilhosos que a Liga, nesses últimos anos, tem aberto um espaço para eles. Antigamente não aparecia, só quem dava entrevista era o presidente. Eu acho que eles, junto com o presidente, são as 2 pessoas mais importantes da escola. Hoje nós vimos aqui 14 enredos. Alguns difíceis de apresentar de forma fácil, outros fáceis de apresentar de forma difícil, mas de qualquer jeito foram apresentados enredos. Espero que na avenida. Hoje, né? Se recuar alguns anos atrás, e você perguntar no carnaval de 59, quando a Portela foi belíssimamente campeã, quem foi o carnavalesco, ninguém sabe. Ninguém sabe. Você perguntar, então, em 54, 55, 56, se voltar para a década de 40, quando o Império ganhou quase a década toda, ninguém nem sabe que era carnavalesco. Então, na medida que o carnaval cresceu, a partir da década de 60, é que essa figura fantástica do carnavalesco apareceu. Quer dizer, ela só aparece quando o carnaval é modificado. Então, vocês têm que levar as glórias, mas tem que levar também o peso da responsabilidade. Não tem a menor dúvida. O que há?
É por isso que a gente não está dormindo de noite. Exatamente. Bom, a gente agradece a participação dos carnavalescos das escolas de samba do Grupo Especial aqui nesse programa, a presença do capitão Guimarães, presidente da Liga. Por hoje é só, mas no próximo domingo tem mais Carnaval 93. Nós vamos conversar com os presidentes das escolas de samba do Grupo Especial. Vamos saber as fofocas, os bastidores do samba, os últimos preparativos. Vamos saber ainda qual a razão da expulsão do mestre Sala e porta-bandeira nota 10 da Imperatriz, a profissionalização do carnaval, os contratos dos puxadores de samba, a dupla, um português e um espanhol, que vai levar o samba da Unidos da Tijuca para Marquês de Sapucaí. Estes e outros assuntos e muita discussão no próximo domingo, no Carnaval 93. Uma boa noite e até lá.